Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Ali Carla, estou falando aqui diretamente do canal Tornado da Consciência e vou pegar esse vídeo de hoje para estar respondendo algumas questões que eu recebi de vocês e, como prometido, vou estar respondendo aqui através do vídeo, né? Então vamos lá, como é fazer a transição de carreira depois dos 30 anos? Né? E é interessante, assim, eu achei muito bacana essa pergunta, porque quem conhece a minha história, né? Quem já me acompanha sabe, né, que eu passei por essa transição. E eu achei muito legal porque, assim, eu sempre fui muito focada em tudo que eu fiz. Então, assim, eu me formei em ciências contábeis, né? Sou bacharel em ciências contábeis, tenho um MBA em finanças e trabalhei no mundo corporativo por aproximadamente 18 anos. Sempre fui dedicada, sempre me esforcei muito, sempre trabalhei muito, né? É um trabalho que eu gostava de fazer, mas não era a paixão da minha vida. No meio desse caminho, eu comecei a fazer os meus estudos, né, para autoconhecimento. Então, eu conheci o Enneagrama, conheci depois Theta Healing, as barras de Access, mapa cabalístico, a mesa quântica estelar, enfim, dentre outras ferramentas também que eu trabalho hoje. E nesse caminho foi muito interessante porque, assim, quando eu comecei pelo Enneagrama, né, a minha relação comigo mesma mudou muito e com as outras pessoas também, porque eu passei a compreender muito melhor como eu funcionava e a partir desse ponto a compreender também melhor como os outros funcionavam ao meu redor. Então, assim, para trabalhar em equipe ficou muito melhor, a convivência também ficou muito melhor, porque é muito interessante quando você percebe que as pessoas são diferentes e são únicas e que cada um tem uma forma de fazer as coisas. Tem aqueles que fazem da forma que é parecida com você, que acontece, mas tem aqueles também que têm formas peculiares e bem diferentes de fazer as coisas do que você. E é muito legal quando você tem assim, essa visão mais amplificada, né? Então, nesse início da minha história, né, em busca desse caminho do autoconhecimento, então começou a me ajudar muito. Quando eu me conecto, né, bem depois, que foi através das barras de Access, que foi assim um boom na minha vida, que eu falo que o Enneagrama foi o primeiro divisor de águas na minha vida e as barras de Access foram o segundo, porque eu não consegui mais continuar funcionando da forma como eu funcionava. Porque assim, eu já não estava muito satisfeita na minha atual profissão, na forma de trabalhar no mundo corporativo, em escritório de contabilidade, enfim, com esse tipo de rotina, né? Já tinha sentido um chamado na minha alma para eu fazer algo diferente, só que eu ainda não tinha clareza até então sobre o que eu iria fazer. E quando eu me conecto com as barras de Access, né, que eu faço esse curso na época do Access Consciousness, que ela é uma empresa americana, né, ela existe há mais de 20 anos, então assim, aqui no Brasil ela teve um boom nos últimos 5 anos, então assim, nós temos facilitadores incríveis aqui no Brasil também. Então para mim foi uma conexão assim, muito maravilhosa, por quê? Porque eu percebi a potência que eu realmente sou, né? Vi todo o potencial que eu tenho para poder estar utilizando, para poder fazer os trabalhos, ouvi o meu chamado da minha alma e pude começar a colocar isso em prática. E claro que isso, assim, no meu caso, foi bem brusco, eu diria, porque as coisas aconteceram muito rápido, né? Claro que tem gente que me perguntou, inclusive uma das perguntas que fizeram, se eu tive medo da transição. Um pouquinho, né? Não vou ser hipócrita e falar, não, não tive medo nenhum. Tive. Só que assim, eu tinha tanta certeza de que ia dar certo, porque pela primeira vez na vida eu estava fazendo aquilo, sabe, que regozijava a minha alma, aquilo que eu sempre quis fazer, que era poder trabalhar com pessoas, levar mais conhecimentos para as pessoas, poder ajudar as pessoas que estavam um pouco perdidas, né, com a sua conexão com a sua alma, ou aquelas que já estavam no caminho, mas tinham alguns bloqueios, algumas crenças limitantes que estavam atrapalhando. Então, assim, isso para mim foi maravilhoso. Então, fazer a transição, eu digo assim, não doeu. Claro, que as pessoas que convivem com você, que gostam muito de você, elas vão dar opiniões diferentes e ouvem muita coisa. Nossa, Yara, você vai jogar sua carreira fora? Poxa, tantos anos dedicada, né? E você vai fazer isso? Como que pode? E o que eu falo pra vocês é, gente, não tenha medo. Não tenha medo de seguir seu coração. Não tenha medo de fazer a transição. Porque eu digo assim, hoje eu realmente não trabalho mais na área, né? Porém, eu ainda presto consultoria sempre que necessário, porque eu me atualizei, né, sempre que possível, e nos últimos momentos também, nessa pandemia, então, que a gente, né, pode fazer muita coisa online. Então, assim, eu trabalho com consultoria na área financeira, mas aí eu trabalho para mim, e é uma metodologia própria, porque eu digo que é uma consultoria financeira quântica, que aí eu já uso também as ferramentas que eu tenho quânticas, né,
para poder ter mais consciência, perceber o que o cliente está querendo, né? Trabalhar com a energia dele e com esse poder de atração para as coisas que ele quer. Então, assim, é uma outra forma de trabalho, né? É uma outra forma, realmente, digamos, de estar exercendo essa função. Então, assim, eu diria que é um serviço que eu ofereço a mais dentro, né, dentro das opções das terapias que eu trabalho hoje, das ferramentas quânticas que eu trabalho hoje. Então, pra mim, hoje é muito mais leve fazer assim, né? Eu poderia muito bem não fazer mais nada na área, claro que poderia. Não tem problema nenhum. Mas o que eu digo pra vocês é, eu não sou mais o mundo corporativo como eu era antes. Hoje, eu trabalho com as terapias, né? Sou uma terapeuta holística, trabalho com as ferramentas quânticas, e depois eu vou fazer um outro vídeo pra vocês, claro, explicando um pouquinho sobre cada uma, né? Que eu acho muito legal vocês conhecerem, saber o que que existe, saber o que que a gente pode fazer, né? Que é muito interessante. Mas eu não me arrependo de forma alguma de ter feito essa transição. Se eu puder dar dicas, que eu acho que é interessante, que as pessoas também querem saber, quem tá com dúvida, eu gostaria de mudar, a dica que eu dou é começa como um plano B com essa sua paixão. Se você tem tanto receio de largar a sua... Porque de repente você tá num emprego bom, você tem um salário muito bacana, né? Digamos, arca suas contas com ela e tem receio de fazer a mudança, não tem problema, você vai fazendo a sua paixão como plano B, né? Vai aos pouquinhos, aí vai, né? Ali gerindo, vai fazendo ela crescer, para que você até então tenha segurança e esteja preparada para fazer a sua transição, onde você vai deixar de fazer essa função que não te agrada tanto e passe a fazer aquele que é o chamado da sua alma. Isso é perfeitamente possível, e não importa se você tem 30, 40, 50 anos. Gente, se a gente avaliar bem, olha o que a gente faz com a nossa vida muitas vezes. A gente passa uma vida inteira, muitas vezes, em funções, em trabalhos que a gente não é feliz, esperando quando a gente fosse aposentar para pensar em começar a viver, a ter algo um pouco melhor, vamos dizer assim. E na verdade a gente esquece, quando você for se aposentar, muitas vezes você nem tem mais a saúde ou o pique de quando você está jovem, vamos colocar assim, para poder aproveitar a vida como você gostaria. Né? Às vezes a gente se dedica tanto, né, com horas extras, vive em função do trabalho e esquece que a gente também tem direito de ter vida própria. E quando você, tipo, tem a oportunidade de poder trabalhar com aquilo que você ama, fazer aquilo, né, que regozija a sua alma, você percebe que o seu dia a dia tem outro sabor. Você percebe que o seu dia a dia é muito mais produtivo, porque você trabalha com aquilo que você ama, então é como se você nem estivesse trabalhando. Sabe? Você fica muito mais pleno no seu dia a dia. Eu não estou dizendo para você que não vai ter problemas, que você não vai ter dificuldades, porque os obstáculos estão aí para serem superados e tá tudo bem. Nós somos criadores da nossa realidade. Então, quanto mais crença limitante você tiver, quanto mais verdades absolutas você tiver na sua vida, e se elas forem para te limitar, os problemas vão surgir. Mas nada que impeça de você observar, avaliar e resolver. Sabe? O importante é você dar sempre o próximo passo. Percebeu que errou, não deu certo? Recomeça. Sabe, não tem medo, que muitas vezes a gente vê as pessoas assim, inclusive uma das perguntas que me fizeram também, se eu tive medo de ser julgada. Eu fui muito julgada, assim como eu ainda sou muito julgada. E pra mim tá tudo bem, porque o julgamento das outras pessoas não interfere na minha vida. Sabe? Até mesmo se as pessoas soubessem, julgar, gente, é uma das piores coisas que você pode fazer com uma outra pessoa. Porque quem é que te deu o poder de ser julgador, de ser o juiz? Quem é você para estar julgando alguém? Sabe? Então, assim, você ouve muita coisa, isso é normal. Se você faz alguma coisa, você vai ouvir. Se você não fizer nada, você vai ouvir também. Então, assim, as pessoas, elas sempre vão falar. Às vezes, elas até acham que é para te ajudar. Porque elas acham que o que vai te ajudar é deixar você, digamos, na zona de segurança, na zona de conforto. Mas, às vezes, me desculpa a expressão, você tá ali na merda. Sabe? Mas tá quentinho, tá confortável, você vai continuar ali? Só porque é confortável? Só porque é seguro? Sendo que você pode muito bem se arriscar em prol dos seus sonhos, sabe? Daquilo que faz a sua alma pulsar, aquilo que te faz regozijar, aquilo que te dá, assim, sabe, o brilho no olho. Percebe? Então, não tem medo, sabe? Não tenha medo. Segue seu coração. Investe naquilo que você acha que é importante, naquilo que realmente você ama. Claro, você pode, sim, sem problema nenhum, ouvir as pessoas que estão ao seu redor. Mas ouve primeiro a sua intuição. Ouve primeiro o seu coração. O que o seu corpo está falando, o que ele sente quando você pensa em realizar determinado projeto.
entendeu? E vai ser incrível, gente, porque é maravilhoso. Eu hoje trabalho como facilitadora de consciência e eu amo dar classes para os meus alunos. Amo compartilhar, sabe, esse conhecimento, receber o feedback deles também, o que eles têm para acrescentar para mim, porque cada dia, cada aula, cada curso é um aprendizado diferente. Sabe, eu não estou aqui para ser dona da verdade, pelo contrário. Eu estou aqui para facilitar a consciência. E o que é isso? É facilitar esse acesso, né? É facilitar essa conexão, é facilitar para que a gente fique livre dessas crenças limitantes e aquilo que atrapalha a gente e nos conectar com crenças fortalecedoras. Sabe, eu quero, eu posso, eu consigo, eu escolho, eu faço. Ok? Então, assim, é você se conectar com outra crença, crença fortalecedora e não crença limitante. É você se conectar com o seu ser, com a sua centelha divina, com Deus que habita em você. É acessar toda essa potência que você já nasce com ela e durante toda a sua vida você é ensinado a esquecer que ele existe, né? Porque você muitas vezes é ensinado a esconder o seu potencial, porque você não pode se destacar. A gente ouve por aí que tem um ditado, né, que prego que se destaca leva mais martelada, entende? Ou aquela outra história também que a árvore que dá frutos é que leva mais pedrada. Então, assim, a gente tem muito receio de se destacar muitas vezes dentro daquilo que a gente ama, com receio do que vão fazer com isso com a gente. Qual é o julgamento que a gente vai receber com isso? E interessante essa questão de julgamento, porque no Atos também ele ensina pra gente uma ferramenta muito legal, que se você se conectar com essa energia do julgamento e você avaliar o seguinte, que cada vez que você recebe o julgamento de alguém, é como se você estivesse recebendo assim $5.000 na sua conta. E cada vez que você julga alguém, é como se você estivesse pagando 10.000. Então o que você prefere? Julgar ou ser julgada? Eu sigo sendo julgada sem problema nenhum, porque as pessoas julgam, elas sempre vão julgar e tá tudo bem. Porque você tem a escolha de entrar nessa vibração desse julgamento ou não. Você tem a escolha de entrar, né, no julgamento dessa pessoa, na energia dessa pessoa que tá ali, né, falando tudo pra você, te julgando, te apontando. Né? A gente tá em um momento de pandemia, um momento assim que muita coisa tem acontecido e você percebe que muitas pessoas têm revelado o seu lado bom, mas muita gente também tem revelado o seu lado ruim. E isso é uma coisa muito interessante. Porque a gente sabe que todos nós temos nosso lado que é luz e sombra. E quem virar pra você e falar que você só é luz, desculpa, isso é uma mentira. A diferença é você saber como lidar com a sua luz e com a sua sombra, porque você é um ser completo e você tem esses dois lados. Entendeu? A questão é você saber como lidar melhor com cada um, o que você pode mudar em você que seja interessante, desde que você queira mudar, né? Ou pelo menos desbloquear, desembrulhar e acessar toda a potência que você tem aí, que você sempre escondeu, entendeu? É assumir quem você verdadeiramente é. É assumir aquilo que realmente te faz feliz. Tá bom? Então não tenha medo de mudar. Não importa que idade você tenha. Se o seu maior medo no momento é a transição de carreira, não tenha medo. Se prepara e vai. Aproveita que essa pandemia tá aí mostrando pra gente que muita coisa que a gente achava que era imutável, que era pra sempre, a gente percebeu que não é. Principalmente os empregos, a forma de trabalhar. Então, que momento melhor do que esse para você poder aproveitar e dar o primeiro passo em função de realizar o seu sonho? Tenta e depois me fala como foi, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.